Ok, vamos para a correção das questões da prova. Nessa questão, ela diz o seguinte: o satélite está girando em torno da Terra em uma trajetória elíptica e 4 posições específicas da trajetória desse satélite que se move em sentido horário, né, o sentido dele é horário, esse sentido aqui, estão representados pelos pontos dados à figura. Ordene esses pontos, certo? Levando em consideração as posições em que a velocidade de translação do satélite é menor e maior, seguindo a ordem crescente, ou seja, da menor para a maior. Em seguida, represente a lei de Kepler que justifica sua resposta. Beleza, vamos primeiro justificar a lei de Kepler, né, para a gente compreender melhor. Nessa situação, existe um raio vetor que liga o planeta até o satélite, que é esse aqui. O planeta vai se movimentar nesse sentido, então esse raio vetor ele vai varrer uma área, que é essa área aqui, ó. De acordo com a segunda lei de Kepler, se você pegar essa área varrida pelo raio vetor, segunda lei de Kepler, certo? É a segunda lei. Se você pegar essa área e dividir pelo intervalo de tempo que o planeta leva para sair dessa posição para essa, é constante, chamado de velocidade aerolar, ok? Vou fazer aqui velocidade aerolar. Aqui. Beleza. É constante, ok? O que significa que se essa área aqui dividido pelo intervalo de tempo é igual à velocidade aerolar, ou seja, a velocidade constante, à medida que o satélite vai se aproximando do planeta, sua velocidade vai aumentando. Por quê? Porque ele vai levar um intervalo de tempo ΔT proporcional à área varrida, certo? Então, se essa área, vamos supor, ele saiu aqui, eu vou chamar isso aqui de área 1. Essa área 1, se ela for igual a essa área aqui, ó, área 2, esses intervalos de tempo aqui também vão ser iguais. Só que observe que de C para B, o comprimento da trajetória é um pouco menor. Isso significa dizer que daqui do A para o D, a velocidade do planeta foi maior, certo? Então, à medida que ele vai se aproximando do planeta, o satélite, sua velocidade vai aumentando, né? É a definição, é a ideia da segunda lei de Kepler. Então, a ordem das posições fica assim, ó, C, porque está mais distante, então a velocidade é menor, D, B, e A, certo? Aí a resolução da questão. Vamos para a próxima questão. Essa questão, ela diz o seguinte, ó, a Terra tem a forma aproximada de uma esfera, com 6.370 quilômetros de raio, ok? Então, tá aqui a Terra, certo? E aí, do centro dela até sua superfície, você tem o raio, beleza?
Determine o comprimento da circunferência da Terra em metros, expressando o resultado em notação científica e considerando apenas 3 algarismos significativos. Ok? A primeira coisa que você tem que tomar cuidado é o seguinte, ó. Ele diz que o raio é igual a 6.370 quilômetros. Certo? Aqui a primeira coisa é transformar esse valor para metros. Então você pode consultar uma tabelinha ou lembrar que 1 quilômetro vale 1.000 metros. Então você multiplica esse valor por 1.000. Então fica 6.370 vezes 1.000. E dá igual a 6.370.000 metros. Certo? É o raio da Terra. Ele dá o valor de π. Você considere π igual a 3,14, certo? E pede para você calcular o comprimento do planeta Terra. Então, para calcular o comprimento, você vai usar a equação que diz que o comprimento de uma circunferência é igual a 2 πr, certo? 2 vezes π vezes r, esse r é o raio. Então é só substituir os valores. Aqui fica o valor de π multiplicado por 2, 2 vezes 3,14. E o Caleb aqui aprendendo um pouquinho de astronomia, de física e matemática. Vezes, né? Vezes o raio, que é 6.370 mil. Multiplicando tudo isso aqui, você tem o seguinte valor, certo? Fazer aqui a multiplicação bem rápido. 2 vezes 6,14 vezes 6.370. Beleza, você vai ter esse valor aqui, 40 milhões 3 mais 60. mil. Pai, 3.000? Papai? E 600 Papai, você disse 3.000? metros. Ai. Certo? Só que ele pede para você expressar esse valor em notação científica, ok? Considerando apenas 3 algarismos significativos. 3 algarismos significativos, desculpa. Então você vai fazer o seguinte: para colocar um valor em notação científica, você tem que escolher um número que fique entre 1 e 10. Então coloca a vírgula aqui, ó. Ela estava no final. Certo? Então esse valor aqui, você já sabe que ele fica assim: 4,00. Como eu vou
vou considerar 3 algarismos significativos. Eu considero o primeiro, o segundo e o terceiro, ok? O zero depois de um número, não seja 0, 1, 2, 3, 4, ele é significativo, à direita do número, certo? Então, esses dois zeros são significativos. O restante você despreza. E aí fica assim, a vírgula, você vai deslocar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Deslocou 7 casas, então fica 4,00 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, elevado a 7 metros, certo? 7 é o expoente, ele é positivo porque o número era muito grande. Então tá aí o resultado da sua questão. Bom, isso aqui é uma questãozinha que envolve conversão de unidade de medida, né? Conhecer o significado das unidades de medida. Próxima questão. Questãozinha também que envolve unidades de medida. Ok? Ela diz o seguinte, ó. Na última sexta-feira completou 26 dias letivos de aulas presenciais suspensas. Cada dia de aula é equivalente a 9 aulas, ou seja, cada dia desses 26 equivale a 9 aulas. Cada aula corresponde a 50 minutos. Escreva em notação científica o tempo em segundos correspondente ao tempo de aulas presenciais suspensas. Considere em seu resultado 2 algarismos significativos. É uma questãozinha muito tranquila. São 26 dias, então você pega aqui 26 dias. Cada dia equivale a 9 aulas, então você multiplica por 9. E cada aula dessa corresponde a 50 minutos, então você multiplica por 50. E cada minuto corresponde a 60 segundos, então você multiplica por 60. E aí você vai ter o seguinte valor, ok? 26 vezes 9 dá 234, vezes 50 dá 11.700, vezes 60 dá 702 mil. Então você tem aqui 702 mil segundos, certo? Isso aqui expresso em notação científica, ok? Você coloca a vírgula aqui, vai deslocar ela 1, 2, 3, 4 e 5. Ele quer apenas 2 algarismos significativos, então esse tempo aqui vai ser igual a 7,0, ok? O próximo número depois do zero é 2. 2 é menor que 5, então o zero permanece como ele está. Vezes 10 elevado a 5 segundos. Então veja como foi uma questão muito tranquila de se resolver. Ok? Prosseguindo, próxima questão.
É uma questãozinha também de trabalho com anotação científica, de trabalho com algarismo significativo, ok? Então veja só, ele diz o seguinte, ó, nessa questão: a massa da Terra é 6, e aí tem aqui uma quantidade de zeros, ok? Gramas. A massa do Sol é 2, bora lá, 1 milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão, quintilhão, sextilhão, setilhão, octilhões. 2 octilhões de toneladas. A massa do Sol equivale a quantas massas terrestres? Dica: uma tonelada é 10 elevado a 3 quilogramas. Deu resultado em notação científica, considerando 2 algarismos significativos. Vamos lá. Para facilitar aqui, vamos colocar esses valores em notação científica. Então, você tem aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27. Então, a massa da Terra é igual a 6, tá, 6,0 vezes 10 elevado a 27 gramas. A massa do Sol é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Então dá 2, tá, vírgula 0, vezes, para considerar 2 algarismos significativos, né? Vezes 10 elevado a 27 toneladas. Ele quer que você compare a massa do Sol com a massa da Terra. Para isso, eles precisam estar a mesma, expressa na mesma unidade de medida. Então, o que é que você vai fazer? A massa da Terra está em grama, você transforma para quilograma. Então, você vai dividir esse resultado aqui por 1 vezes 10 elevado a 3. Certo? Aniele, por quê? Porque 1 quilograma é igual a 1000 gramas. Então, você vai ter que dividir esse valor por 1000. E 1000 é 1 vezes 10 elevado a 3. A massa do Sol está em tonelada. Você vai transformar para quilograma. Então, você vai multiplicar isso aqui por 10. 1 vezes 10 elevado a 3. Ranieri, por que multiplicar? Porque 1 tonelada é 1000 kg. Então, você vai de tonelada para quilograma. Aqui você vai de quilograma, na verdade, de grama para quilograma. É como se você estivesse voltando na massa da Terra, né? Voltando na tabelinha.
Lembre lá da tabelinha. Quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama, miligrama. Então você está na massa do Sol, você está indo para a direita, então você vai multiplicando. Nesse sentido é multiplicando. Nesse sentido aqui é dividido. É só para lembrar. Então quando você divide esse valor aqui, vou apagar aqui, tá bom? Quando você divide esse valor, você pega assim, ó, 6 dividido por 1, que dá 6, vezes, aí você vai operar com as potências, repete a base, potência de mesma base, e subtrai os expoentes, é divisão, 27 menos 3, 24. Então, que a massa da Terra dá 6 vezes 10 elevado a 24 kg. A massa do Sol, você pega e divide 2 por 1, que dá 2. Certo? E faz 10 e 10, 10 elevado a 27, 10 elevado a 3, repete a base, que é 10. E, no caso aqui, você vai somar os expoentes, porque é multiplicação. 27 mais 3 dá 30. 30 kg. E aí agora? E agora você vai dividir, né? Você vai fazer a razão da massa do Sol pela massa da Terra, né? Porque quer saber quantas massas do Sol cabem, na verdade, quantas massas da Terra cabem no Sol. Então você pega a massa do Sol, que é 2,0 vezes 10 elevado a 30, dividido por 6,0 vezes 10 elevado a 24. Quando você divide esse valor aqui, ó, 20 por 6 dá uma dízima, né? Dá 3, só pegar aqui para confirmar se é o valor. Dois por 6. Desculpa aqui, é 0, né? Esse número de cima é menor. 0,333 e assim por diante, certo? Como você quer apenas 2 algarismos significativos, você pega apenas 3, ok? Então fica 3, 0,33 vezes 10 elevado, divisão de potência de mesma base, repete a base que é 10 e subtrai os expoentes. 30 menos 24
vai dar 6, ok? Explicitando essa notação científica, você desloca a vírgula uma casa para a direita e retira uma unidade aqui. Então, esse valor fica que a massa do Sol é igual a 3,3 vezes 10 elevado a 5 massas da Terra. Eita, é um valor muito alto, né? Dá 330 milhões, né? Então, dentro do Sol cabe, na verdade, o Sol equivale a 330 milhões de terras em termos de massa, ok? Então, tá aí o resultado. Vamos para a última questão dessa avaliação de segunda chamada, ok? Então, nós temos aí uma questãozinha que remete à ideia da terceira lei de Kepler, né? Um satélite é colocado em órbita circular em torno da Terra, com um raio igual, a metade do raio da órbita da Lua. Ou seja, então o raio da órbita da Lua equivale a 2 vezes o raio da órbita desse planeta, desse satélite, desculpa, vou colocar RS, satélite. Aí ele quer, qual é o período de revolução do satélite em meses lunares? Um mês lunar é o período de revolução da Lua em torno da Terra, ok? Então verifique. Nós vamos dizer que o período da Lua é TL e que o período do satélite é TS. Pela terceira lei de Kepler, nós temos que o período de revolução da Lua ao quadrado dividido pelo raio médio de sua órbita ao cubo é igual ao período de revolução do satélite ao quadrado dividido pelo raio médio da órbita do satélite ao cubo. Dessa questão aqui, nós temos o seguinte. Nós temos que o raio médio da órbita da Lua é 2 vezes o raio médio da órbita do satélite. Então, você vai substituir esse valor na equação. Então, vai ficar assim, raio médio da Lua, certo? Você substitui esse valor pelo raio médio do satélite. Então, fica 2 vezes o raio médio do satélite, isso aqui, ao cubo, igual a, repete o período do satélite e repete aqui o raio médio da órbita do satélite ao cubo, certo? Repete tudo na equação. E resolve isso aqui. Dá 8 RS ao cubo, certo? Porque 2 elevado a 3 é 8, RS elevado a 3 é RS ao cubo. E repete esse outro termo, T ao quadrado dividido
por RS ao cubo. Então você, nessa expressão aqui, você pode cancelar esses dois termos, são iguais, ok? Estão em lados opostos. Na expressão esse divide por esse, resultado dá 1. E aí você resolve a sua expressão da seguinte forma. O que é que eu quero? Eu quero a relação entre o período de revolução do satélite em meses lunares, em períodos lunares. Então a sua expressão aqui fica dessa forma. Eu escrever, começando com aquele lado da igualdade, ó, fica TS ao quadrado igual a TL ao quadrado dividido por 8, certo? Esse termo aqui, ele vai passar essa potência em forma de raiz aqui. Então fica assim, ó. TS igual a raiz quadrada de TL ao quadrado dividido por 8, certo? Resolvendo isso aqui, tirando o T da raiz, o seu resultado fica assim. Vou colocar de preto aqui, que é para ficar mais visível. Fica TS igual a raiz quadrada de 1 sobre 8 vezes TL da Lua, ou seja, é a raiz de 1/8 de TL da Lua. Se você quiser, que não tem necessidade, ok? Você pode resolver essa raiz aí, mas não tem necessidade, tá bom? Raiz quadrada de 1/8, raiz quadrada de 1 dividido por 8, dá igual a 0,125, ok? Então isso aqui ficaria, né? Vou levar aqui para o canto, tá bom? Ó. Se quisesse resolver, tá bom? Ficaria TS igual a 0,125 T da Lua, ok? Ou seja, o período de revolução do satélite é menor que o período de revolução da Lua, visto que ele está mais próximo do planeta, certo? Então tá aí uma questãozinha sobre a terceira lei de Kepler. Show de bola. A resolução da prova tá aí para vocês ver o que foi que vocês cometeram de erro na prova. Então vejam e aprendam, certo? Forte abraço a todos.